dia nós vamos trazer luz para a sua mente, para o seu coração. Eu tenho certeza que nada na vida é por um acaso, nada. Não é por um acaso que você me encontrou aí nas redes sociais, não é por acaso que você se interessou em viver uma mudança, uma transformação, um processo emocional, não é por acaso. Sabe por que não é por acaso? Porque Jesus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Então nada é por acaso. Sempre é pela misericórdia de Deus. Se você não me conhece, eu me chamo Renata Viale, sou terapeuta de mulheres e nós estamos hoje iniciando o 22º dia dessa jornada do livro Plenitude. O livro Plenitude foi escrito pela Camila Vieira e aqui diz, 40 dias para você ir além em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. A gente precisa ir além. Então esse é o convite. E quando a Camila abriu para as mulheres que querem ser semeadoras, eu achei que tem muito a ver com a minha parte profissional como terapeuta. Eu gosto muito de inserir a palavra de Deus nos meus processos terapêuticos. E aí eu pensei, por que não? Por que não a gente estudar juntas? Por que não a gente entender um pouco mais sobre como encontrar a tão sonhada plenitude em Deus, que tantas pessoas às vezes buscam, e na busca às vezes desiste. Então a nossa jornada, querida, está baseada aqui, na palavra de Deus. Por quê, Renata? Porque é ela que nos sustenta, é ela que nos transforma, é ela que nos resgata do nosso próprio eu. Porque se a gente viver só focada naquilo que nós mesmos nos interessamos, a gente se esquece de focar nas coisas que realmente fazem a diferença na nossa vida, nas coisas que realmente têm valor real. E hoje você viu o título aí, humildade como pré-requisito para viver a promessa. Esse é o título do nosso 22º dia. Já passamos da metade. Se você quer acompanhar desde o começo, entra lá no YouTube, @Renata Viale. Temos lá a jornada. No YouTube da Camila também, se não me engano é @Camila Vieira. Também lá tem a jornada. E com certeza a gente precisa abrir os nossos olhos para que a humildade venha fazer morada dentro de nós, faça parte da nossa essência, faça parte do nosso estilo de vida. E nós estamos passando alguns dias falando sobre a humildade. O que tem a ver, Renata? Humildade com equilíbrio emocional, humildade com terapia, humildade com cura emocional. Tem tudo a ver. Porque se a gente não tiver a humildade para reconhecer as nossas responsabilidades, humildade para reconhecer os nossos erros, a gente não vai conseguir, então, reorganizar as questões emocionais que nós precisamos reorganizar na nossa vida. E a palavra de Deus vai chegar até você hoje através de um versículo que a Camila colocou aqui para nós, que está em 2 Pedro 3:9. Veja, não é sobre religião, não é sobre igreja, é sobre a palavra de Deus. Então, a gente não tem aqui placa de igreja. Deixa eu só arrumar aqui meu cabelo. A gente não tem placa de igreja, mas a gente tem sim o princípio da Bíblia, Então, se você tem a Bíblia aí, abra ela. Se você não tem, procura no Google. Coloque lá, 2 Pedro 3:9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham encontrar arrependimento. E essa palavra vem trazendo ao nosso coração, nesse momento, luz sobre promessas de Deus. Essa palavra foi falada no contexto quando as pessoas começaram a questionar: puxa, e a volta de Jesus, Tá demorando, vai demorar, como é que é? E aí então Pedro falou: parece que alguns acham que Deus se esquece das promessas dele. Mas Deus não se esquece.
Pode ser que para você seja que está demorando as promessas de Deus acontecerem. Mas para Deus não tem essa questão de tempo, né? Deus, Ele retarda muitas vezes a promessa dele para que o querer e o efetuar dele se cumpra. Inclusive nessa promessa da volta dele era para que mais pessoas pudessem se salvar. E é exatamente isso que nós vamos colocar para você hoje, sobre o tempo diante das promessas. Eu trouxe até aqui uma ampola, né? Nós vamos falar do tempo. O tempo, ele é igual para todos nós temos 24 horas, né, no relógio. Mas existem mulheres que esperam há muito tempo uma promessa de Deus. E o tempo vai passando e essa promessa não se cumpre. E o tempo vai passando e essa promessa não acontece. E o tempo vai passando e o sentimento dessa mulher, que pode ser você, é de frustração, é de talvez uma sensação de esquecimento. Será que Deus esqueceu? E aí você às vezes busca, ora, chora, clama, mas o tempo passa e você não percebe e não recebe a promessa de Deus sobre a sua vida. Eu não sei qual promessa talvez Deus tenha sobre a sua vida, mas hoje o tema que nós estamos trabalhando aqui, que a Camila separou, é que nós tenhamos a humildade suficiente para entender que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. O que, Renata? A transformação, o milagre, o clamor que você tem aí na sua vida, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Parece que está demorando, às vezes anos, 10, 15, 20, 30. Quanto tempo você tem esperado pela sua promessa? Eu não sei. Pode ser que o tempo esteja passando e você contemplando o tempo escorrer pelas suas mãos e você não vê Deus cumprir as promessas dele. Mas hoje a palavra para você é que você em humildade entenda que quando a gente coloca o coração e o querer nosso diante da presença de Deus, Ele vai fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Não é quando eu quero, nem como eu quero, nem da forma que eu desejo. É quando Ele quiser, se Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Isso se chama submissão. Então, muitas vezes, no nosso pensamento, né, paira a noção, né, de decepção, a noção de que você talvez tenha sido esquecida mesmo. E aí você se questiona, mas por que será que Deus está permitindo isso? Por que Deus permite essa turbulência continuar, essa dor da minha vida não mudar? Não sei se é um casamento desfeito, se é uma doença, se é um luto que não vai embora, se é um desejo de gravidez que nunca acontece, ou se é uma vida financeira que está destruída, mas nunca tem perspectiva de mudança, e você ora e você clama e o tempo está escorrendo e você não vê o agir de Deus, talvez com uma promessa, né, de que tudo vai ficar bem, porque Deus prometeu, né, que aqueles que o amam, né, teriam paz, né, e plenitude em sua vida. E às vezes a gente precisa então sondar os nossos pensamentos, entender que os nossos pensamentos muitas vezes são aqueles que estão impedindo a mão de Deus atuar. Por quê? Porque os pensamentos coordenam as nossas ações. Então, se os pensamentos não são bons, muitas vezes as nossas ações também não serão boas. Se nós precisamos de cura emocional, se a gente deixa os pensamentos negativos pairarem na nossa mente, pensamentos de destruição, pensamentos de invalidade, de descrédito, se esses pensamentos têm lugar na nossa vida, então pode ser que a gente esteja
retardando a promessa de Deus. Olha que coisa poderosa e muito forte e verdadeira. E eu quero colocar aqui para você uma frase que eu achei bem interessante, que a Camila coloca aqui, que se ainda você vive nessa situação, no caso ela colocou aqui, né? Se ainda vivo nessa situação é porque Deus tem permitido. E que se Ele permite é porque é para o meu bem e para a minha transformação. Olha que frase com uma visão de humildade. Se Deus está permitindo, é porque Ele quer. E se Ele quer, é porque é para o meu bem. Se é para o meu bem, quem sou eu então para questionar, para duvidar, para ser insubmissa? Muitas vezes você precisa de uma cura emocional e você talvez já tenha buscado e lutado contra isso. E talvez Deus tenha dado a promessa, assim como Ele deu a promessa que Ele vai voltar. E muitas gerações já se passaram e Ele não voltou ainda. E aí pessoas até se afastam, né, do cristianismo, dizendo: mas isso aí meu avô pensava assim, minha bisavó e tal, e Jesus não voltou. Então isso tudo é uma falácia. Mas a promessa de Deus, ela é real e Deus jamais se engana, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. A palavra de Deus é real, a palavra de Deus é poderosa. Então, a visão que você tem que ter hoje é: se Ele promete, Ele cumpre. Se Ele promete, Ele vai cumprir na sua vida. Se Ele prometeu, Ele é Deus para cumprir e fazer com que a real transformação aconteça na sua vida. E a real humildade no seu coração hoje deve ser despertada através da busca da santidade. Exatamente isso. Deus deseja que nós busquemos a santidade. Sede santos, como meu Pai é santo, está escrito lá. E em humildade nós temos que reconhecer que nós somos falhas e pecadoras. E a cada novo amanhecer eu preciso então buscar a santidade através da aceitação do perdão dele, através da aceitação da graça dele e através da busca das minhas responsabilidades como serva em fazer a parte que me cabe. Porque ele faz a dele, mas eu preciso também fazer a minha. Eu não posso colocar a conta só nas costas de Deus. Então, querida, se a promessa não aconteceu na sua vida ainda, abra o seu coração nessa manhã ou nesse horário que você estiver assistindo e busque a presença de Deus. Busque a santidade, porque Ele deseja de nós santidade. Então, se o tempo para você está escorrendo, se o desespero está batendo, se você está vendo que muitas vezes você não sabe nem mais como pedir, se você às vezes até desistiu de pedir, não desista. Não desista, porque a humildade, ela precede a honra. Deus vai te honrar. Não desista de clamar, não desista de acreditar, não desista de ter fé, porque fé é algo que move montanhas. Fé é algo que faz grandes coisas acontecerem. E pela fé eu tenho certeza que Deus vai transformar e curar as suas feridas e cumprir as promessas que Ele tem para você. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para que você então possa viver grandes e maravilhosas promessas e bênçãos dele sobre você. Amém? Vamos então hoje trazendo à consciência a nossa tarefa do dia de hoje. Anote aí, pegue seu caderno. Você está aí com o caderno? Me contem. Estão com o caderno na mão? Anotem aí. E você? Qual é a situação, qual é o desafio específico que em algum momento parece não ter fim e não vai ter solução? Existem promessas na sua vida que pela demora você já duvida que vai se cumprir? Se sim, talvez as palavras de Pedro no versículo citado anteriormente também
talvez sejam para você. Por isso, convido hoje você a conversar com Deus, pedindo a Ele que lhe traga clareza e entendimento do que ainda existe em você, que precisa ser arrependido. Aliás, que precisa de arrependimento. Que existe em você que precisa de arrependimento. Que você saiba que tudo hoje está funcionando como uma barreira para a sua mais profunda transformação, para que possa agir na direção dessas mudanças e caminhar rumo às promessas de Deus para todas as áreas da sua vida. Se enquanto você viu essa meditação no dia 22, o Espírito Santo já lhe trouxe à memória alguns desses pecados cometidos, ainda não confessados por você, por isso ainda sem arrependimento, escreva nas linhas a seguir que comportamentos errados foram esses. Lembre-se que a verdade e a humildade são o único caminho para a construção da santidade. Uau! Isso, é sobre santidade, é sobre busca, é sobre abrir mão do que nós desejamos para nós e colocar a nossa vida nas mãos de Deus. É sobre Ele, é por Ele e para Ele, e não sobre nós. É sobre humildade. Amanhã, mais um dia, nós vamos falar sobre humildade. E eu tenho certeza que mais uma chave aí vai virar na sua cabeça. Fichas vão cair. E eu tenho certeza que você vai continuar nesse processo de cura emocional, de equilíbrio, de plenitude através da palavra de Deus. Amém? Muito obrigada, então, querido, pela participação. Se você está assistindo depois, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir, de comentar, compartilha nos stories, compartilha no direct com alguma amiga ou com quem precisa participar dessa jornada conosco. Mesmo que a gente já esteja na metade, não faz mal. Às vezes é a palavra que a pessoa está precisando ouvir nesse momento, desse dia. Então compartilha, não deixa só para você o que está te fazendo bem. Que Deus te abençoe.